que estavam separadas. Hoje eu creio que 2 dessas coroas estão recebendo de Deus, a unção de Deus. Falta ali uma terceira pessoa. Isso é no tempo de Deus. Deus falou comigo quando eu era jovem e abracei a igreja. Deus falava que era alguém do meu sangue. Eu pensava que eram os meus irmãos, que era alguém da minha família. É a minha família. É a minha família, é o meu sangue. E Deus está aí trazendo para fazer essa consagração. E o tempo do Senhor confirma todas as coisas. O tempo de Deus é quem confirma a obra. O tempo de Deus é quem vê e dá os frutos da árvore. Né? Entende? Então, eu quero chamar a Daniel e a Rebeca aqui. Eu não pude nem me preparar, irmãos. O Senhor falou que não era para fazer festa. Ele queria obediência. Glória a Deus. Ele falou que, sabe? Não era para festa, era para obediência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem está com as crianças? Não, sem ser você. Estão aqui. Estão todos aqui. Agora ele foi no banheiro. Jesus. Deixa eu ver aqui a leitura. Nicole, você ouviu, né? Que eu falei aqui, filho? Não? O Senhor me deu direção hoje para ungir o Daniel e Rebeca como pastores. Né? Pelo Senhor me ligaram. Já trazei um pouco, eu ia sair cedo, né? Às 8h20, né? Me ligaram. Já até atrasei um pouco. Porque não queria chegar mais cedo e não consegui chegar. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou abrir aqui. A palavra de Deus. Mateus 28:19 fala sobre a comissão do Senhor. Eu quero chamar aqui Rogério, Rejane, Júnior, pastora Duvaldo, pastora Dalva. Vocês vão estar aqui orando junto comigo, tá? Larissa, Rejane, os diáconos, diaconisa, o pastor Duvaldo, pastora Dalva. Queria chamar também a diaconisa Edileia, agora ela é uma autoridade que está aí também. Jesus. Eu quero chamar também a Nicole aqui. Pode vir também. Ele está separado como presbítero, mas para você já é um presbítero. Uma autoridade, a esposa do Daniel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui que eu mandei pedir para o Rogério para chamar ela. Aleluia, Jesus. Mateus 28:19. Fala dessa forma: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a missão da igreja. A missão da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Quando eu falo que essa igreja é do Senhor, que as almas são do Senhor, que não é minha vontade, não é vontade de ninguém aqui dentro, mas é a vontade de Deus, mesmo que doa em nós. É a vontade de Deus, mais uma vez. Se eu me der essa palavra que acabei de ler, me ligaram para falar. Falar tudo aquilo que eu tenho pedido para Deus responder, toda a situação. Então não tem como falar que não é Deus. Não é Deus. Sabe, amados? Então é isso. Então, como o Senhor falou aqui na palavra dele, e de por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não há o que temer. Não há o que temer, igreja do Senhor. Não há o que temer, Rebeca, Daniel, Nicole, que é a esposa de Daniel. Não há o que temer, porque Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus está no controle, sabe, não há o que temer. Porque Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos abençoa. Ele sabe de todas as coisas. Aquilo que é invisível aos nossos olhos, Ele contempla tudo e Ele vê, né? Então, amados, aleluia, Jesus. Aleluia. Daniel Santana de Lima, como ministros e líderes aqui constituídos, impondo sobre vocês as mãos. Podem pôr as mãos sobre eles. Põe sobre vocês as mãos. Pedimos ao Senhor que lhes dispense sua graça e os dons do Espírito Santo para nos ajudarem no desempenho deste ministério. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glorioso amado Deus, Papai querido. Glorioso amado Deus, Papai querido. Assim como Deus separasse os teus filhos ali no passado, usando o Barnabé para colocar nas mãos ungidas dos teus filhos, Senhor. Ah, Papai, como ministro do teu evangelho, Senhor, como líder espiritual desta igreja, Senhor amado Deus, eu unjo agora. Eu unjo agora o Daniel Santana de Lima, como pastor, como ministro da palavra de Deus. Como pastor, separado do meu pastor, separado do pecado tudo, prometido do ministro de Deus, pastor do Senhor, para levar essa missão adiante, a missão da igreja do Senhor nesta terra. Eu te consagro ministro da palavra, pastor, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus nesta terra, eu te unjo, Rebeca Santana de Lima, como pastora, como profetisa na casa do Senhor, em nome
Atos 20, 24. Aleluia. Muitos se preparam para a festa, né? Mas Deus faz como Ele faz. A obra do Espírito é diferente da obra do homem. Aleluia. Como o Senhor falou ali, para nós cabe obedecer. Atos 20, 24. Aleluia, Jesus. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Romanos 10, 14 e 15. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como, porém, invocarão ao Senhor aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Anunciam as boas novas. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 3. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Capítulo 3, de 1 a 15. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irresponsáveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, que governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Amém, Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. 2 Timóteo 2, de 11 a 25. Aleluia. Está servindo aí para os diáconos, né? Também, né? De 2, de 11 a 25. Aleluia, Jesus. Aleluia. Na verdade, essa palavra serve para todos nós, né, irmãos? Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia, Jesus. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras e para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem envergonhar-se, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto.
Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém, queridos? Depois eu vou passar para vocês essa palavra, para que vocês moam essa palavra e pratiquem essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Amados, como eu falei para vocês, Deus, Ele age assim comigo. Foi no passado, foi com cada um que foi consagrado assim. O Senhor falou durante o culto, vai e unge, foi assim. Não houve preparo, não houve festa, não houve convidados. Os convidados são os que estão aqui hoje, diante de Deus. Esses foram que Deus trouxe. Então nós somos os convidados. Nós somos as testemunhas deste ato hoje, que Deus fez. E é assim que Deus tem agido conosco. Então louvo a Deus. Quando Deus me consagrou como bispo, também lá na garagem da casa, também foi assim. Talvez agora, a partir de agora, não sei como você poder me colocar para o bispado, sair do pastorado, porque quando eu era diaconisa, eu era diaconisa, como é que eu ia trabalhar? Me consagraram como pastor, o Senhor me consagrou. Falei, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Mas Deus sabe como trabalhar, E eu estou exercendo ainda o pastorado, mas tem a unção, a consagração de bispo sobre a minha cabeça, já foi feita. Talvez agora eu comece dirigida pelo Espírito de Deus, não pelo nosso Espírito, a começar a exercer um bispado, talvez, porque é assim que Deus faz. E eu louvo a Deus pelas palavras que o Senhor me trouxe lá de trás, nessa semana, trazendo à mente tudo aquilo que eu tinha falado, desde quando eu era jovem, quando eu assumi a igreja do Senhor, até o dia de hoje, e após 37, 38, tem 40 anos de evangelho, veio se cumprir uma das promessas do Senhor, que é o meu sangue que está sendo levantado aqui. Eles estão dando continuidade à obra de Deus. E eu louvo a Deus pela fidelidade de Deus. Passei por muitas situações, mas estou aqui de pé para que isso seja cumprido diante de Deus. Deus é fiel às suas promessas, mas nós temos que perseverar, amados. Quantas vezes eu quis parar? Quantas vezes eu vi a igreja vazia e falava, Senhor, mas o Senhor me levantava e vai, e vai, e vai, e vai. E aí estão os cumprimentos. E se eu tivesse desistido, como é que ia se cumprir, amados? Então não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é no nosso momento. Hoje, eu gostaria de estar ungindo também a Nicole, porque ela é presbítera, e eu já como pastora até tinha isso no coração. Mas é como Deus manda, é como Deus quer. O tempo dela está chegando, Então é o tempo de Deus. Eu estava orando, porque eu queria levantar mais pessoas neste lugar. Mas hoje foi dia que separou os dois. Eu lembro quando lá na Área de Cristo, o pastor Paulo ungiu a pastora Ângela, E depois de algum tempo, ele me ungiu a mim, ungiu o pastor Gilberto, o pastor Alexandre, Então Deus, e não foi muito tempo depois, foi rapidinho. Então Deus sabe como trabalhar. Eu tenho outras pessoas no meu coração, mas Deus tem o propósito dele.
E louvado seja, né, que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Né? Então, louvado seja Deus por isso. Porque verdadeiramente eu falo que essa obra do Espírito Santo e ela é. Mas cada dia mais o Senhor, né, tem confirmado todas essas coisas. Eu vou ler aqui uma parte final aqui que eu tenho no livro aqui, de consagração. Como eu disse, eu não pude me preparar, nunca pude, né, pelo Espírito de Deus mesmo, né? Então, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente: prega a palavra de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez eu começo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente: prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, levantarão mestres para si mesmo, segundo os próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça do Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Isso aqui é Paulo falando, né, para aqueles apóstolos que foi levantado, para os discípulos, aqueles que seguiam, aqueles que eram ministros ali da palavra de Deus. Então assim também exorto a vocês, não só vocês, mas a vocês, né, que são aí autoridades também que Deus tem levantado, e a nós, né, da igreja do Senhor, porque essa palavra é para todos nós. Tudo que foi lido aqui é para todos nós. E vai chegar um momento que o Senhor vai levantar a cada um no tempo de Deus para aquilo ao qual Ele chamou, né? Então louvado seja Deus, né? E vamos estender mais uma vez a mão, vamos orar. Gostaria que a igreja se colocasse de pé e abençoasse também o Senhor aqui, o Daniel, a Rebeca, não hoje só como membros da igreja, como líderes do louvor, mas como ministros do Senhor, pastores da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorioso, amado Deus, Pai querido. Oh, Senhor, coloca os teus filhos diante da tua presença, já como pastor e pastora, Senhor. Te dando graça pela vida deles, pela tua fidelidade, pelas tuas promessas, mesmo antes de eu ser gerado, Senhor. E eu te glorifico pela tua fidelidade, Senhor, para conosco, Senhor, amado Deus. E eu profetizo, Senhor, a unção do Senhor seja dobrada sobre a vida da Rebeca, a unção do Senhor seja dobrada sobre a vida do Daniel. Oh, Senhor, que o Senhor possa mesmo estar usando, Senhor, para o louvor da tua glória, que eles sejam mesmo cobertos com o sangue do Cordeiro, Pai. Que eles, Senhor, recebam mesmo todos os teus dons, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor possa usá-los mesmo com autoridade, com ousadia, com intrepidez, na tua palavra, Senhor, amado Deus. Declaro sobre eles a tua bênção, declaro sobre eles a tua proteção santa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teus anjos estão acampados, Senhor, ao redor dos teus filhos, livrando-os, guardando-os e protegendo. E que Senhor amado Deus, Pai, uma autoridade que veio do céu sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, a autoridade do céu, Senhor, sobre o teu filho, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome de Jesus. Só agradecer a Deus, aos irmãos, porque eu sinto que é esse chamado que Deus tem mesmo,
embora sempre relutando, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. É muita luta. Mas Deus é mais. Se Ele está ungindo, Ele garante. Não é pela minha força, não é pelo que eu sei, não é por nada. Mas eu sei, sempre soube que Deus tinha essa promessa. E eu sempre relutei, né? Mas eu sempre soube, eu sempre enfrentei, até vim pregar aqui, para mim era muito difícil. Falei, mas Deus quer, Deus tem me colocado, eu tenho vencido meus medos. E eu sei que se Ele ungiu, Ele vai garantir, Ele vai fazer acontecer as coisas que tem que acontecer nessa casa. E eu quero ser usado por Ele. E eu creio que Deus tem muita coisa para nós, para cada um de nós. Que Deus venha fazer, eu creio. Eu agradeço a Deus e a cada um dos irmãos aqui, porque a gente caminha junto. Amém. Bom, quero dizer que, gente, eu senti um peso tão grande saindo de mim. Tão grande, tão grande. Eu senti uma leveza. Jesus, faz desse jeito, Senhor. Uma leveza. Quantas vezes eu vim aqui e falava, Deus, é tão pesado pregar aqui. Papai, ele me Quantas vezes eu fiquei à vontade de cama. Meu Deus, por que não é fácil. E hoje, quando os irmãos estavam tocando, quando nós estávamos usando minha tia, era como se fosse um braço que tirava todo aquele peso. E ele falou para mim, você nunca mais vai sentir esse peso. Você nunca mais vai ficar doente para pregar a palavra. Você foi aprovado. E é difícil ser aprovado, gente. Eu peço para vocês, olhem por mim, olhem para o Daniel. A gente não sabe como ser pastor, a gente também vai aprender. E nós vamos aprender com vocês. Então tenham paciência com a gente. Sejam amorosos. Orem por nós. Orem por nós para Deus nos dar sabedoria. Sabe, nós temos tantos exemplos de líderes bons e líderes maus, não só na Bíblia, mas no nosso dia a dia. E eu estava aqui, conforme os irmãos estavam orando, eu falei, Deus, me ensina a ser uma pastora boa. Me ensina a ser alguém íntegra. E eu falava assim, Deus, me diminui agora. Tira meu eu agora, tira minha carne agora, tira minha autoridade agora. E me faz ser manso, humilde, me faz ser, Pai, como o Senhor era. Porque Jesus, quando pregava, Ele era manso, Ele era humilde. Então, orem por nós. Hoje é um dia leve. Glória a Deus. Desde quando eu cheguei aqui, eu senti uma glória de Deus no peso. Eu fiquei me segurando. Eu senti uma glória de Deus e, gente, é bom estar leve. Como é bom estar leve. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sabia que eu estava tão pesada, eu carregava tantas coisas. Mas eu sinto meu corpo leve. Eu sinto os meus olhos leves. Eu sinto os meus ouvidos. Eu sinto meu corpo leve. Sabe uma coisa, gente, a gente ser aprovado por outro. Outra coisa é quando o próprio Deus te aprova. Sabe, então, se Deus ele tem uma promessa para a tua vida, se Ele falou para você que Ele tem um chamado, confia, persevera. Ainda que seja difícil, ainda que seja muitas vezes, sabe? Persevera. A pastora falou aqui, tem mais missão para acontecer. Você não sabe se a pessoa que Deus está chamando é você. Então continua firme, porque Deus vai usar nós. E é isso. Tem mais alguma coisa? É isso, amados. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, que nós temos procurado fazer, que é difícil. Que é mais fácil a gente fazer da nossa carne do que fazer pelo Espírito de Deus. Porque se fosse pela minha carne, a gente tinha consagrado eles há muito tempo. Mas estava buscando a obra de Deus e orando a Deus. E hoje, vendo tudo que está acontecendo e eu buscando a palavra de Deus, essa palavra vem de encontro a tudo também. Ela vem de encontro às promessas de Deus para o povo de Deus. Então é assim esta obra do Espírito Santo. Muitas vezes eu demoro orando para fazer as coisas de Deus, mas graças a Deus tudo aquilo que foi feito no nome do Senhor, no tempo do Senhor, tem permanecido de pé. Então eu creio que esse ministério vai permanecer de pé, sabe? Em nome de Jesus Cristo, na vida de vocês, na vida de cada um de vocês aqui, na vida de vocês também.
em nome de Jesus, que essa porta não irá se fechar, que essa porta ela vai crescer ainda mais, ela vai ampliar ainda mais. E Deus é muito lindo, porque o Senhor mandou fazer uma semana aí de jejum, de oração, de consagração. Eu não sabia por quê. Eu sabia que era por causa de uma guerra espiritual, mas não sabia o que seria essa guerra espiritual. Se era com a nossa nação, se era com o mundo, se era com a igreja. Mas eu creio que a guerra que o Senhor falava era essa, no mundo espiritual. Porque nós passamos muita prova essa semana. Mas louvado seja Deus em tudo, porque nós somos aprovados. Glória a Deus. Nós somos aprovados. Então louvado seja Deus por isso. É confiar no Senhor, é perseverar. Amém, queridos? Amém. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos estar encerrando o culto. E depois vocês aí cumprimente, né? Os pastores aí, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vocês podem tirar uma foto de nós? Não entendi mais. Hã? Não entendi. Você filmou tudo? Dá para tirar uma foto nossa? Você for dar Vai, pega esse daqui melhor, esse daqui é mais magro. Lá no meio. Tira a foto, mais milagre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feio. Amados, para completar a festa, hoje nós temos parabéns e bolo, né? Os aniversariantes aí, né? Eu vou estar encerrando aqui, amados.